Olá, sou Laís, psicóloga do Núcleo de Obesidade da Endovale. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a relação da família com o emagrecimento. Quantas vezes você já se pegou se isolando nos momentos de alimentação com a família? Quantas vezes isso durou? Quanto tempo isso durou em que você fazia uma alimentação totalmente diferente da sua família? Você já parou para pensar nisso? Queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Endovale e ativar o sininho para receber as notificações quando os nossos vídeos forem para o canal. Bom, para começar a falar um pouquinho desse tema, que é a relação entre a família e o processo de emagrecimento, eu queria falar para vocês que existem dois perfis, O perfil do familiar, que é o responsável pela alimentação da família, sendo ele quem está no processo do emagrecimento, e o perfil do familiar, que ele não é o responsável pela alimentação, que ele depende de alguém para se alimentar. E o que fazer nesses dois casos? Bom, vamos começar a falar do familiar que está no processo de emagrecimento e ele é o responsável pela alimentação da família. Como que ele vai agir, como ele vai fazer no dia a dia. O que é importante? Sempre conversar com a nutricionista que está te acompanhando para você entender um pouco melhor quais as mudanças serão necessárias na família, na alimentação da família. Quais os alimentos vocês vão precisar retirar do hábito familiar e quais os alimentos vão precisar ser introduzidos ao hábito familiar. É importante entender que você é o protagonista do processo. Você é o maior interessado nessa mudança alimentar. Você não pode ter mudanças radicais que claramente a família vai se incomodar, e vai acabar trazendo até um desconforto na família ou até mesmo um movimento de ir contra o que você está oferecendo. Então, comece com mudanças mais sutis. Por exemplo, introduza alimentos que vocês não tenham hábito, como uma salada, legumes, verduras, ofereça para a família. Inicialmente vai ter uma resistência? Acredito que sim, mas você é o maior exemplo. Se você for comendo, adquirindo esse hábito próximo à sua família, sentar à mesa com eles, enquanto eles comem, que seja o arroz, o feijão e uma carne somente, você introduz no seu prato os outros alimentos combinados com a nutricionista. Tudo isso é muito importante. Um outro ponto importante é você pegar os alimentos em que não vão fazer parte da sua alimentação mais, como bolacha recheada, salgadinho, refrigerante ou qualquer outro alimento que esteja de fácil acesso na sua casa e colocar ele num armário diferente, até mesmo às vezes dentro de uma caixa, em que seus familiares vão poder ter acesso a ele, mas vai dificultar um pouco mais o seu acesso. E deixar os alimentos que são alimentos mais saudáveis e que vão fazer parte dessa nova alimentação com acesso mais fácil. Tudo isso ao longo do dia faz com que você não tenha essa vontade do que não pode. Tá muito mais fácil, as frutas, os alimentos que você combinar com a sua nutricionista. Quanto mais fácil o acesso tiver, melhor vai ser, tanto para você quanto para os seus familiares. Você tá vendo que a mudança precisa ser aos poucos. Você precisa introduzir tudo isso para sua família. Você já está mudando dentro de você, o objetivo é seu. Mas a alimentação saudável pode ser para a família toda. Um outro ponto que é importante você refletir é: não faça alimentações totalmente diferentes para você e para sua família. Se você está se alimentando de forma saudável, por que seus filhos também não podem comer como você? Por que as outras pessoas da sua família também não podem ter uma alimentação saudável? Busque entender o que agrada mais o paladar de todos eles, que você já deve conhecer um pouco, mas tenta entender junto com a nutricionista novas receitas que sejam saudáveis e que agrade o paladar dos seus familiares também. Quando a gente faz duas comidas, isso não é sustentável. Por quanto tempo você vai aguentar ficar fazendo 2 tipos de almoço? 2 jantares, 2 lanches da tarde. É importante você ir colocando elementos novos, permanecendo com alguns antigos para que os familiares se adaptem, mas que você tenha uma única refeição com seus familiares. Quando for fazer passeios ou tiver algum evento com a família, é importante se organizar. É importante você entender como vai ser esse passeio, o que vai ter para comer, quais são as opções, e no evento, quais são as opções de alimentação também. Por exemplo, um churrasco em família, que normalmente tem um arroz, uma maionese, uma farofa. Será que não vale a pena você fazer uma salada bem legal, bem saborosa e levar também para oferecer para os familiares? E, obviamente, você aproveitar e se alimentar de uma forma mais saudável?
sempre combinando com a sua nutricionista do que é o mais adequado para você naquele momento? Se você for fazer um passeio, será que não vale a pena você olhar quais são os restaurantes que tem, quais são as opções que tem pelo caminho desse passeio? E se for necessário, levar algum lanchinho junto com você, para que você não chegue no local com muita fome e aí dificulte ainda mais a sua escolha? Tudo isso é muito importante também para a adaptação familiar e para que você não precise se isolar da família, que a gente sabe que não é sustentável, que você não vai conseguir por muito tempo seguir nessa alimentação saudável. Um outro ponto é o diálogo. Esse já vale para os dois perfis, tanto para quem é o responsável pela alimentação da família, quanto para aquele que não é ele quem cozinha, né? Ele depende de alguém da família para que isso aconteça. O diálogo ele é super importante, né? Você explicar qual processo você está vivendo, né? Entender e mostrar para eles que essa é uma mudança sua, mas que você vai pedir a colaboração deles para várias coisas. Quanto mais eles entenderem do seu processo, mais fácil vai ser a relação de vocês nesse caminho. Agora, falando um pouquinho do perfil de quem depende de algum familiar para que tenha os alimentos, é importante que, se possível, esse familiar, né, o familiar responsável pela sua alimentação, que ele possa participar pelo menos de uma consulta com a nutricionista, para ele entender um pouco qual caminho vocês estão trilhando, ou você apresentar para ele, né, qual foi o plano alimentar que vocês traçaram juntos. Essas conversas, esses diálogos são muito importantes, mas é sempre entendendo, você é o protagonista do seu processo, você é quem está buscando a mudança. O familiar, ele pode colaborar para isso, né? Mas você quem vai ter que correr atrás das principais mudanças. Então, será que não é momento de você talvez entender um pouquinho mais da sua alimentação, você mesmo ir ao mercado, comprar coisas que possa ser dividido com a família, mas que seja mais saudável, que seja recomendado pela sua nutricionista? Será que não vale a pena essa mudança de comportamento também, para que a gente não dependa só do outro? Quando a gente depende só do outro, fica muito mais difícil o nosso processo, né? Entendo que muitas vezes você talvez não tenha habilidades na cozinha, e aí vai depender ou de um restaurante ou de outra pessoa, mas aprenda a fazer escolhas. Né? Aprenda a entender quais vão ser as melhores escolhas para o seu processo alimentar. E lembre-se, a alimentação ela precisa sempre ser fonte de prazer. Né? Não adianta você ter uma restrição alimentar, se isolar da família e não adquirir o prazer na sua alimentação. Ela é sim fonte de prazer e extremamente importante no nosso processo. Então, cuide para que você tenha sim prazer na sua alimentação, para que seja uma alimentação saudável e gostosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente falou um pouquinho, né, dessa relação da família e da importância dela no processo do emagrecimento. Se você gostou do nosso vídeo, peço que você curta, que deixe comentários, que deixe sugestões para novos temas. Obrigada!